Oi pessoal, estamos aqui para a nossa segunda teleaula de inglês instrumental. Espero que vocês tenham revisado a aula anterior, tenham visto os slides, as atividades, feito os exercícios e agora nós vamos caminhar mais um pouquinho no conteúdo. Queria mostrar para vocês a agenda da nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos estar trabalhando sobre estratégias de leitura, sabendo um pouquinho que estratégias são essas e vamos começar com a primeira estratégia, que é a skimming. E depois vamos falar um pouquinho sobre inferência textual. Bem, estratégias de leitura são técnicas que nós utilizamos para quê? Para nos ajudar a ler e compreender textos em língua estrangeira. Muito bem, então como nós vimos na teleaula 1, mesmo sem um profundo conhecimento da língua estrangeira, do inglês, no caso que é o que nós estamos estudando aqui, eu posso me apropriar de técnicas, de dicas ou como alguns alunos falam, alguns macetes, para que eu possa compreender a mensagem do texto sem ter um profundo conhecimento do inglês. Então, estratégias de leitura são isso. São técnicas que vão me ajudar no momento que eu tiver que fazer uma prova ou fazer uma tradução, me apropriar de um assunto que esteja em língua estrangeira. Principalmente em provas e em provas de concursos ou em testes de proficiência em língua inglesa, a questão tempo ela é muito importante. Muitas pessoas não atingem a nota, não conseguem passar no concurso porque se perdem no momento de resolver as questões, porque gastam muito tempo, principalmente na prova de língua estrangeira, porque querem traduzir palavra por palavra. Se for uma prova, por exemplo, que você tem a possibilidade de usar o dicionário, porque em algumas provas você pode levar o dicionário, o que acontece? A pessoa fica ali procurando cada palavra no dicionário, ela perde muito tempo e não consegue responder as questões. Então, as estratégias de leitura existem justamente para evitar que isso aconteça, para que você possa ter uma maior rapidez ao ter contato com o texto. Então, nós vamos começar com essa primeira estratégia, ok? Me acompanhem. Skimming. O que é o skimming? É passar os olhos sobre o texto para se ter uma ideia geral do que se trata. Saber como ele está organizado ou para quê? Para captar a intenção do autor. Essa é, então, a primeira técnica que nós vamos estudar, skimming. Então, quando eu faço aquela leitura geral, que nós vimos na teleaula 1, para ter a compreensão geral, eu estou me utilizando do skimming. Muitas pessoas ficam lá no primeiro parágrafo tentando entender cada palavra. Não, você vai ler o texto todo. E através daquelas palavras conhecidas e cognatas, você já vai tendo uma ideia. Olha, eu acho que o texto fala sobre educação. Não, eu acho que esse texto está falando sobre nutrição. Não, acho que esse texto aqui está falando sobre transporte. Então, quando você lê o texto, você tem uma ideia. Está falando sobre economia, sobre política. E, geralmente, os textos que a gente tem acesso em língua inglesa estão relacionados com a nossa área de atuação. Então, se estão relacionados com a nossa área de atuação, nós vamos também utilizar o nosso conhecimento prévio. Lembram que a gente viu na aula passada? Pois é. Tudo isso é o skimming, quando eu estou ali tendo aquela compreensão geral do texto, ok? Bem, dando sequência, o skimming é a pergunta que eu faço antes da leitura de um texto. Então, que pergunta é essa? Essa pergunta é: de que trata este texto? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Em seguida, você, leitor, parte para a leitura da captação dos elementos que possam responder essa pergunta. Então é isso, eu vou para aquele texto pensando, não em traduzir, não em compreender todas as palavras, mas com essa pergunta: do que se trata esse texto? E eu vou procurando, à medida que eu vou lendo o texto, dicas que me permitam responder essa pergunta, ok? Próximo slide fala o seguinte: assinale a alternativa que melhor sintetiza a ideia principal do texto. Então, nós temos um texto em língua inglesa, que eu vou ler rapidamente com vocês. If you have a hard drive that has crashed, the most important thing you can do is contact
A data recovery professional. Immediately. Make sure you aren't being charged an evaluation fee. If you have a standard IDE hard drive, most companies only charge evaluation fees for complex RAID and network server drives. Eu grifei algumas palavras que podem ser palavras cognatas ou palavras que a gente já usa no nosso dia a dia em língua inglesa. Em português também. A gente faz essa conexão entre o inglês e o português. E aí, então, eu vou para as alternativas. Mesmo sem ter entendido todas as palavras do texto, eu sei que é um texto que está falando de, primeira palavra que aparece aqui, hard drive, né? E aí eu vejo que ele fala de dados, de contactar alguém para recuperar os dados, ou seja, quem é esse alguém? Um profissional que faça a recuperação desses dados, certo? E ele diz também que eu devo fazer isso imediatamente. Então, isso me faz pensar que aconteceu alguma coisa errada com esse hard drive. E aí eu vou continuando, vejo que eu preciso fazer, existe aqui uma evaluation, uma avaliação. E aí vejam só o que ele me diz depois. Que existem o quê? Companhias, que existem empresas, né? E aí, de novo, ele traz essa palavra, evaluation fees, que já apareceu aqui na outra linha. E fala também de complex RAID e network, que é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia. E aí vem os itens. O primeiro é, se o disco rígido bateu, veja a data. Opa, a gente estudou lá na nossa primeira aula que data não significa data, mas significa dados. Opa! Então, essa aqui já não vou nem terminar de ler, porque diz, se o disco rígido bateu, veja a data que ocorreu. E aqui não está falando de data, mas está falando de dados. Então, essa está fora. Vamos para a próxima, então. Se você tem um disco rígido quebrado, faça uma avaliação e peça ajuda de um profissional que trabalhe com a tecnologia RAID. Peraí, ele fala de tecnologia? Não, ele fala complex RAID. Então, não está batendo também. Vamos para a opção C. Se você quer comprar um disco rígido, peça a avaliação de um profissional. Opa, em nenhum momento ele falou em comprar. Como é que eu sei disso? Bem, o verbo comprar em inglês é buy. E aqui ele fala se você tem disco rígido, que quebrou. Então, digamos que você, nesse momento da letra C, você ficasse na dúvida e tivesse que dar uma olhada no dicionário sobre a palavra have, sobre crash, e você já ia ver que não, ele não fala em nenhum momento que ele comprou um disco rígido, né? E fala para pedir avaliação, você não precisa nem continuar lendo, porque aqui em nenhum momento ele falou em compras. E a letra D, se você tem um disco rígido que quebrou, chame um profissional, não seja cobrado por uma taxa de avaliação se o seu modelo é IDE. Bem, bate bastante com o que o texto diz, ó, se você tem um disco rígido que quebrou, tá aqui a palavra, né, quebrou, chame um profissional, opa, tá aqui, ó, tá falando que é um profissional para recuperar os dados, né? Não seja cobrado por uma taxa. Aqui ele diz charged an evaluation fee, não seja cobrado por uma taxa, né, de avaliação se o seu modelo é o quê? Se o seu modelo é IDE. Isso também o texto fala, se você tem um modelo IDE. Então essa é a que mais vai ter a ver com o que o texto fala. Veja bem, eu fui por eliminação. Eu não precisei traduzir todas as palavras. Talvez você precise traduzir 2 ou 3 palavras, no máximo 4 ou 5. E você consegue resolver um exercício como esse. É isso que eu quero deixar claro para você, que você pode conseguir resolver questões envolvendo os textos de língua inglesa de uma forma mais eficiente, mais rápida. Vamos para o próximo slide? Bem, ao pé da letra, olha só essa tirinha. Sabe jogar damas, meu caro Isaías? Certamente, senhor. E lá se foi uma dama jogada. Próxima tirinha. Passa a cola aí, mano. Tá falando da cola, né? Pedindo cola da prova. Claro. E olha a cola que passaram. Gente, isso acontece muito
muito mais em língua inglesa do que em língua portuguesa. Mas eu trouxe esses exemplos em português para vocês verem que isso pode acontecer em qualquer língua. Se você for uma pessoa que não conhece a língua profundamente, esses equívocos podem acontecer. E com a língua inglesa é possível que ao fazer uma tradução usando um dicionário ou mesmo o Google Tradutor, você cometa esse equívoco de fazer uma tradução ao pé da letra. Quer ver? Vamos ver agora um exemplo em inglês. You are a pain in the neck. Se você for no dicionário, você vai traduzir essa frase como: você é uma dor no pescoço. Veja só a figura. Mas não faz sentido. Para ser você está com uma dor no pescoço, teria que ter uma outra palavrinha aqui. Então, você é uma dor no pescoço não faz sentido, porque eu fiz a tradução ao pé da letra. Olha a próxima frase. I have butterfly in my stomach. Eu tenho borboleta no meu estômago. Poderia ser no plural também, borboletas no meu estômago. Como eu posso ter borboletas no meu estômago? Eu tenho borboletas tatuadas? O que isso quer dizer? Não faz sentido. Porque eu traduzi ao pé da letra cada uma das palavras. Se eu for para uma tradução da expressão idiomática, eu vou ver que não tem nada a ver. E o are pain in the neck significa você é um chato ou você é um mala. No caso, um mala sem alça. E I have butterfly in my stomach significa eu estou ansioso, eu estou nervoso, como vocês podem ver na figura. Então vejam só, pain in the neck, butterfly in my stomach é uma expressão idiomática. Se eu traduzir ao pé da letra, eu não vou conseguir ter um sentido. Como é que eu faço então quando eu me deparo com situações como essa num texto de língua estrangeira? Eu preciso recorrer ao contexto. Eu traduzo a frase e ela não faz sentido, você é uma dor no pescoço? Não, peraí, não tem nada a ver. Eu preciso ler o que vem antes, o que vem depois, para poder chegar à conclusão do que significa pain in the neck. No caso, um chato ou uma chata. Bem, isso vai depender muito de inferência contextual, que é o que eu quero explicar para vocês agora. Bem, o que é inferência contextual? Inferir é o mesmo que deduzir ou chegar a uma conclusão a partir de outros elementos já conhecidos. A inferência contextual é, portanto, o quê? A capacidade de deduzir o significado de um termo dentro de um contexto. Então, é isso que você tem que fazer ao se deparar com uma expressão ou uma palavra que você não conseguiu mesmo fazendo a tradução. Você precisa ir para o contexto e fazer uma dedução. Se você não tem acesso a um dicionário naquele momento que te traga várias traduções, você precisa fazer exatamente isso, fazer uma inferência, uma dedução. Por exemplo, se eu criar uma palavra, bemba, essa palavra você nunca ouviu na sua vida, porque você não vai encontrar ela em dicionário nenhum. E você não sabe o que ela significa. Mas se eu colocar ela dentro de um contexto que explique, você vai entender. Veja só. Antes de passar a morar sozinho, eu nunca tive que fazer qualquer tarefa doméstica, pois na casa dos meus pais havia uma bemba que cuidava daqueles afazeres desde que eu nasci. Hoje, morando sozinho, tive que aprender a me virar. Entenderam? Então, eu não conhecia, não sabia o que significava bemba. Mas a partir do momento que eu li a palavra dentro de um texto, pelo contexto, eu posso deduzir que bemba provavelmente deve ser uma empregada doméstica, ou um auxiliar de serviços gerais que trabalha ali na minha casa e faz serviços domésticos. Vejam só, da mesma forma que eu fiz isso em língua portuguesa, eu também posso fazer em língua inglesa. O que vai me ajudar, então, nessas situações? Eu preciso fazer equivalências na hora que eu estiver vendo um texto. Por exemplo, uma palavra pode equivaler a outra palavra e isso vai me ajudar muito a entender. Pode ser também que essa palavra seja um contraste. A palavra que eu não entendi, ela vai estar em contraste com outra palavra no mesmo texto. Eu também posso perceber que o significado da palavra pode trazer uma causa. Como assim? No texto, essa palavra ela pode ser descoberta porque ela causa algo descrito já no texto. Se tiver uma palavra no texto que eu não estou entendendo, eu preciso ler e de repente perceber que ela é a consequência de alguma coisa que acontece no texto.
ou de algo, né? E também essa palavra pode ter uma finalidade. Como assim? A palavra se aplica a um objeto cujo propósito está descrito no texto. Eu não entendi a palavra, mas eu vejo na sequência que ela é explicada através da finalidade dela, do objetivo dela. A palavra que eu não entendi no texto também, ela pode trazer uma ilustração. Como assim? Eu leio essa palavra no texto e ela é explicada logo em seguida, é dada uma ilustração a respeito dela. E por último, eu também posso ser ajudado dentro do texto através de generalização. Como assim? Eu tenho lá uma palavra e não entendi, mas essa palavra, ela é um exemplo específico de algo mais global, algo mais geral que se apresenta no texto, certo? Então, gente, todas essas questões nos ajudam muito a compreender um texto em língua inglesa. Para terminar, eu quero dar 2 exemplos em inglês. Olhem lá. The Saab my father bought was the first car I have ever seen. Eu não sei o que é Saab, mas eu posso perceber que ele está falando que esse Saab que o meu pai comprou foi o primeiro carro sueco que eu já vi. Então eu vou entender que Saab é o quê? É o carro. If you go to the pharmacy, please buy me any painkiller. Eu não sei o que é painkiller, mas logo em seguida ele diz, it can be an aspirin or a Tylenol. No caso dessa última frase, eu faço a conexão de aspirin e Tylenol com aspirina e Tylenol, que são palavras parecidas e que nós temos na nossa língua. Então, percebo que painkiller deve ser o quê? Um analgésico, um remédio para dor. Isso nós podemos fazer sempre quando tivermos acesso aos nossos textos em língua inglesa. Obrigado mais uma vez por estarem conosco. Continuem assistindo às nossas aulas e fazendo as atividades do ambiente virtual. Um abraço a todos.